Olá pessoal, aqui é o professor Sérgio Gouveia e é sempre uma alegria e uma satisfação muito grande estar aqui com vocês ensinando um pouco mais da nossa querida matemática. Na aula de hoje a gente vai aprender não, né? Treinar mais um pouco como ler e interpretar dados que estão dispostos em gráficos e em tabelas. Bom, pessoal, eu trouxe esse gráfico aqui bem interessante. Ele vai mostrar para a gente alguns números de como trabalham os brasileiros. Aqui estão dispostos como trabalham os brasileiros. E como vocês podem perceber, existem diversas formas de ocupação. Tenho, naquela primeira barra, o total de ocupados. Tenho também os empregados que trabalham com carteira assinada. Tenho também aqueles que trabalham por conta própria. Tenho também aqueles que são empregadores, que trabalham de forma intermitente e assim sucessivamente. Mas, especificamente nesse gráfico, eu vou chamar a atenção para dois dados, que é o total de ocupados, que nós temos 96.412.000 trabalhadores que estão ocupados efetivamente, sendo que desses 25.546.000 trabalham por conta própria, ou seja, eles são os senhores de si mesmos, trabalham para eles mesmos. Bom, pessoal, todo mundo conhece, ou pelo menos já ouviu falar, daquela pessoa, conhecido, amigo distante, às vezes até algum familiar, que tem aquela lojinha para vender aquelas coisas que não está usando ultimamente, que vende bolo, que vende salgado. Bom, essas pessoas podem ser enquadradas como microempreendedores individuais. Você sabe o que é isso? Bom, o microempreendedor individual é aquela pessoa que trabalha por conta própria, mas que ela se legaliza, tornando-se um pequeno empresário. Em 2021, a atividade que mais cresceu entre os MEIs foi justamente daquele pessoal do comércio varejista, que comercializa tanto vestuários quanto acessórios, seguido quase que empatado do pessoal que é manicure e cabeleireiro. Bom, pessoal, vamos verificar como que está então distribuído os MEIs. Aqui eu tenho um gráfico em que está mostrando as principais atividades em que os MEIs estão enquadrados em 2021. Então temos ali varejo em geral, lanchonete, transporte de cargas, estética e beleza, fast food, promoção de vendas, cabeleireiros e manicures, obras de alvenaria e o varejo de roupas e acessórios. E como eu tinha acabado de falar, a gente consegue ver a grande diferença que tem entre os cabeleireiros e manicures e varejo de roupas e acessórios em relação às demais atividades. Eles são a maioria esmagadora de trabalhadores que preferem e optam trabalhar nessa modalidade de microempreendedor individual. Nós temos 779.000 MEIs trabalhando como cabeleireiros e manicures e temos também 783.000 MEIs trabalhando na parte de varejo de roupas e acessórios no ano de 2021. Lembrando que esse gráfico está na escala de milhares. Bom, pessoal, esse gráfico que a gente acabou de analisar, ele reflete um pouco da intenção dos brasileiros de serem donos do seu próprio negócio, serem os seus próprios patrões, mas ao mesmo tempo mostra uma grande instabilidade no nosso país e também na falta de oportunidade nas carreiras tradicionais. Com o passar dos anos, pessoal, a gente consegue observar que vem um crescimento dos microempreendedores individuais. Vamos ver esses números de crescimento numa tabela? Bom, pessoal, vamos ver então como está a evolução desses MEIs, como que esses números têm crescido ao longo dos anos. Na tabela que nós temos aqui, do lado esquerdo aparecem os anos, desde 2012 até o ano de 2021, que é o dado mais recente que temos acesso. E do lado direito está o número dos MEIs em milhões. Em 2012, haviam 2.655.000 inscritos como microempreendedores individuais. Esse número vem crescendo ano após ano. Em 2013, tínhamos
em torno de 3 milhões e 600 mil. Em 2014, já subiu para 4 milhões e 600 mil aproximadamente. E esse número vem crescendo anualmente a passos largos nos últimos anos. Você pode ver que de 2019, que tínhamos mais ou menos 9 milhões e 400 mil, passou para quase 11 milhões e 500 em apenas um ano. De 2020 para 2021, o salto foi de mais ou menos 11 milhões e 500 mil para mais de 13 milhões de microempreendedores individuais no nosso país. Bom, pessoal, nós conseguimos observar essa crescente anual numa tabela, mas vamos ver como que esses dados ficam dispostos em outro tipo de gráfico? Bom, pessoal, os mês em números, só que dessa vez, ao invés de ser apresentado numa tabela, nós iremos apresentar um gráfico. No caso, o gráfico de linhas, que ele é o ideal para mostrar a evolução dos números num determinado período de tempo. Por isso, ele fica melhor explicado da forma que está aí para vocês. Nós temos na parte de baixo todos os anos, 2012, 2013, 2014, até o ano de 2021. E na esquerda, nós temos as escalas de milhões, no caso, né, para esse gráfico, e a partir daí a gente vai conseguindo, ano a ano, colocar o número exato e posicionar aquela quantidade dentro do gráfico. Então, nós temos ali, em 2012, uma quantidade e a gente consegue perceber o crescimento que tem ao longo dos anos. Bom, pessoal, a gente já conseguiu analisar os dados dos mês, tanto em tabelas como em gráficos. Agora a gente vai analisar esses números de uma forma diferente. A gente vai entender como que esses mês estão divididos dentro de cada faixa etária num gráfico de setores. Bom, pessoal, esse gráfico de setor, ele é o melhor para a gente conseguir fazer uma comparação de uma faixa etária em relação ao total. Então, nós temos ali, por exemplo, divididos em diversas fatias. A maior fatia dos microempreendedores individuais está na faixa de 31 a 40 anos, que responde por 31% de todos os MEIs que existem no nosso país. Seguidos da faixa etária de 41 a 50 anos, que responde por 23%. Na faixa de 21 a 30 anos, corresponde a 22%, seguidos dos MEIs que têm entre 51 e 60 anos, que corresponde a uma fatia de 16% de todos os MEIs do nosso país. A partir daí, existe uma queda bem acentuada, que é do pessoal que está entre 61 e 70 anos, que corresponde a 5% desse total, e aqueles que têm acima de 60 anos ou que estão na faixa de 16 a 20 anos, corresponde a uma fatia de 1% de todos os MEIs que estão registrados no nosso país. Bom, pessoal, vocês viram que o gráfico de setor, ele é o ideal quando eu quero realmente enfatizar e mostrar quanto que uma parcela daquilo que eu estou falando representa em relação ao todo. Outra coisa importante também do gráfico de setor é que quando eu estou trabalhando com porcentagem, eu tenho que chegar nos 100%. Mas eu sei que você é aquele estudante que é bem crítico e você fez o somatório das porcentagens que apareceram ali no meu gráfico e viu que não chegou em 100%, chegou exatamente em 99%. E por que isso, pessoal? Porque justamente esses dados, eles são feitos através de arredondamento de casas decimais. Por isso, o meu gráfico não está com 100%, mas por estimativa, a gente pode considerar o 100%. Bom, pessoal, estamos chegando ao final de mais uma rica aula. Espero que vocês tenham gostado, porque eu, como sempre, adorei estar com vocês, passando esse tempo aqui e ensinando um pouco mais da nossa linda matemática. Tchau, tchau!